Começa agora mais uma edição do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui conosco nesta temporada muito especial, na qual nós agradecemos a comunidade de Ruar, que fez o Congresso Angélico aqui em São Miguel Arcanjo e nos deu muitas oportunidades de entrevistas novas, como essa daqui no dia de hoje. Antes de tudo, você senta aqui conosco, participa desse estúdio aqui que eu chamo agora de estúdio doméstico, né, amor? Que está aqui na nossa residência em São Miguel Arcanjo e nós estamos tendo a graça de receber muitas pessoas maravilhosas para a gente conversar um pouco. Ele já veio ao Santo Flow, nós já fizemos campeonato de Top Gear, ele já levou a camisa dele do Internacional, sempre uma conversa muito boa quando a gente se encontra e é com muita alegria que nós acolhemos aqui o Padre Francisco Amaral no Santo Flow mais uma vez. Bem-vindo, Padre, sua bênção. Obrigado, Guto, Deus abençoe, já me sinto parte da família Santo Flow. Tô feliz junto, demais. Videogame, curso mariano. Tudo, muito bom. Entrevista. Mas quem ganhou no videogame? Eu não lembro quem ganhou no videogame, mas deixa pra lá, né? Quem ganhou Futebol foi eu. Street Fighter, você. Ah, verdade, a Street Fighter eu já estava mais preparado, né? Mas que alegria, Padre, sempre uma alegria a gente se encontrar, realmente, já faz parte da nossa família Santo Flow, e que maravilha, e eu não imaginava tão cedo o senhor estar aqui em São Miguel, né, pra gente se encontrar aqui na nossa nova casa, né, aqui em São Miguel. Né? Pois é, o terceiro ano do Congresso Angélico que eu estou participando, e esse ano, especialmente aqui na cidade, que São Miguel Arcanjo apareceu. Verdade. Muita gente não conhece essa história, mas eu acredito que uma das razões que Deus permitiu o Congresso Angélico aqui, e o seu apostolado também, Guto, aqui na cidade de São Miguel, sem dúvida, é para colocar a projeção para o Brasil de que São Miguel Arcanjo não apareceu só na Itália, não sei aonde, não, também aqui no Brasil. Existe uma história linda da presença de São Miguel aqui nessa cidade. São Miguel geralmente tem um clima mais frio, né? O senhor acabou pegando um calorzão, né? Mas... o calor me persegue, né? Mas também essa semana em todo canto, né, Padre? Não tem jeito, né? Essa semana o Brasil inteiro tá nessa onda, né? Eu vi o Padre Adriano Zandoná postando em Nova York 11 graus. Eu disse, olha só, nunca imaginei que eu ia sentir falta de 11 graus de frio, não é? Não, mas realmente, mas tá bem, né? Eu acho que dá para passar, né? Tá esquisito, né? O maior calor da história, né? Maior calor. Rio de Janeiro lá sofrendo muito, né? Hoje me parece que foi a sensação de 58 graus. É uma coisa extrema, não é? Mas que bom. Hoje nós vamos aproveitar para conversar um pouco com o Padre Francisco Amaral, porque é o seguinte, inclusive ele já trouxe aqui o best-seller, que inclusive mudou a capa, tá? Do livro Sou Todo Teu Maria, pela editora Canção Nova, esse livro maravilhoso aqui, que foi o primeiro livro lançado pela Canção Nova, não é isso? Sim, o primeiro livro que eu escrevi, nós publicamos em 2019. Esse livro Sou Todo Teu Maria, ele trata da consagração. Uhum. Estamos falando aqui dessa consagração que São Luís Maria de Montfort escreveu e falou, né, no Tratado da Verdadeira Devoção. Sim. Eu reparei que muitas pessoas... Eu faço campanha de consagração há 14 anos no Brasil. Começamos com o Padre Paulo Ricardo em Cuiabá, 2010. Muita gente se consagrou, né? Foi uma explosão mariana no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que muitas pessoas foram se consagrando sem entender, de fato, a consagração. E isso gerou problema. Sim. Gente pensando que a consagração era coisa externa, véu, corrente é consagrado. Uhum. A gente vai entender que consagração não é isso. Consagração é um ato interior que, claro, se reflete também externamente em alguns atos de devoção. Uhum. Mas foram se formando assim muitos preconceitos do que é a consagração. Gente que pensou que para se consagrar teria que usar véu, teria que usar uma corrente desse tamanho, né, que nem eu falo de prender portão. Por exemplo, o senhor é das maiores autoridades no Brasil que fala sobre a consagração. Eu não uso corrente. O meu sinal de consagração é uma medalha. Sim. Porque o importante não é o sinal para o outro, o mais importante. É o sinal para você. Isso mesmo. Que nem uma aliança de casamento, né? Eu sempre usava, a minha aliança tá... Mas eu uso uma correntinha. Sabe o que aconteceu, Padre? É coisa curiosa, né? A correntinha com a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E eu fui naquelas máquinas da Europa que você pede as coisas, comida, que tem no Brasil também.
Então, quando eu fui pegar o que eu pedi, a corrente ficou lá dentro. É mesmo? Aí não pegou mais. Todo mundo que comer que tomar e comer daquele ali, vai ter uma corrente de Nossa Senhora lá dentro, abençoada. Mas né? eu comparo sempre o sinal da consagração, que pode ser a cadeizinha, pode ser uma medalha. Você pode escolher, porque isso não é o essencial. É um sinal mais para você do que para o outro. Que nem uma aliança de casamento. Claro, é um sinal também para o outro. Ou para outra, né? Isso. Ou para as outras. Isso. Mas é um sinal para você. Você olha, né, para a aliança, para o anel, você lembra. Eu tenho um compromisso. Uhum. Sou casado. Eu tenho um compromisso. Sou consagrado. Então, assim, se formou uma certa mitologia de que a consagração é uma coisa esquisita, né? Por quê? Porque muita gente foi se consagrando pela onda, pela moda, pela modinha, como se falava, sem entender o porquê. Muita gente foi se consagrando sem ler o tratado, ou pessoas que leram não entenderam bem. O que, assim, vamos dar um desconto. O tratado foi escrito há 300 anos atrás. Uhum. Brasileiro não é um povo que tem o costume de leitura. Muita gente compra livro para deixar na prateleira. Isso. Então, assim, para ajudar as pessoas a entender o tratado, que é uma coisa que não é tão fácil... O Brasil tinha 200, não, foi feito há 300 anos atrás. Isso. O Brasil tinha 200 anos quando o tratado... Não é isso? Não é isso, né? Sim, o tratado se tornou conhecido foi agora, há pouco tempo. Entendeu? Então, eu escrevi esse livro, Guto, Sou Todo Teu Maria, para ajudar as pessoas a entender o tratado. Ah, padre, então eu vou me consagrar lendo só o seu livro. Posso? Não. Uhum. O meu livro não substitui o tratado. Ele vai te ajudar a entender o tratado. Uhum. Mesmo para você que já é consagrado. Uhum. E se você ainda não é consagrado, o meu livro vai ser o primeiro passo para você, né, entender a consagração e aí vai entender o tratado muito melhor. Uhum. Esse livro lançamos em 2019 pela editora Canção Nova. E nesse ano de 2023 lançamos como best-seller. Maravilha. Aqui no Brasil, 15 mil vendidos, né? Se considera já best-seller. Que maravilha. Agora, as pessoas falam muito sobre essa nomenclatura escravidão. Nada que se refere às coisas de Deus poderia ser colocado o nome escravidão, porque tira a nossa liberdade. Então, esse nome não é interessante. As pessoas conseguem compreender consagração, mas quando se fala de escravidão, não é? Uhum. E ainda mais que as pessoas falam direto escravidão à Santíssima Virgem, e mas como não a Jesus e tá. Mas como explicar essa nomenclatura e essa questão escravidão, né, a Jesus por meio de Maria ou a Santíssima Virgem nesse sentido? Ok. São Luís ele chama essa consagração também de santa escravidão de amor. Certo. Isso está no tratado. Como esse termo gera uma discussão, e aqui a gente vai esclarecer, né, a razão e o porquê de tudo isso, eu não costumo usar como cartão de visita o termo escravidão, porque você tem que dar uma explicação, que eu vou dar agora. Você vai perceber que ouvindo a explicação é algo bíblico, todo mundo entende. Mas como cartão de visita, por exemplo, a capa de um livro, o nome de um produto, eu prefiro usar consagração mesmo. Uhum. Porque senão, às vezes, a pessoa vai ter já uma estranheza com a coisa. Mas qual que é o sentido, Guto, da gente falar de santa escravidão de amor? Vamos lá. Por que essa palavra gera um mal-estar? Porque a gente vai lembrar dos exemplos da nossa história. Uhum. Negros, índios, tantas pessoas que foram cruelmente escravizadas. E ainda são em tantas realidades, né? Mas aqui a gente tem que entender o seguinte. Essa santa escravidão de amor que fala no Tratado da Verdadeira Devoção, ela só vai fazer sentido se nós formos a Bíblia. Aquilo que a Virgem Maria, em primeiro lugar, viveu, e aquilo que o próprio Jesus viveu, Guto. Então vamos lá. São Luís, no Tratado, ele faz uma distinção entre o servo e o escravo. Vamos trazer para a nossa realidade uma distinção entre o escravo e o funcionário. Certo. O que é um funcionário? É alguém que tem direitos, entende? Tem direito a salário, o que mais? Hora extra. Isso, férias, horas livres, dependendo do lugar que trabalha, vale transporte, vale alimentação. O escravo não. O escravo, ele depende totalmente do seu senhor. Agora vamos olhar para a Virgem Maria, aquela jovem de 15 a 16 anos,
que recebeu a visita do anjo que revelou para ela que ela seria mãe de Deus. O coração imaculado de Maria, ele queimava de amor por Deus. Nossa Senhora não quis se entregar a Deus pela metade. Não quis tirar férias de Deus. Não quis se entregar a Deus para receber salário, para receber recompensa. Ela quis se entregar inteira. Entendeu? Ela não quis ser uma funcionária. Ela quis ser alguém que se entrega totalmente. Eis aqui a escrava do Senhor. É a tradução bíblica, historicamente, mais plausível que tem. São Luís diz no tratado. Por uma simples razão. Naquela época, não haviam servos como houve depois. O que havia naquele contexto? Escravos. Então, aquilo que é a tradução mais acertada, literal, eis aqui a escrava do Senhor. Não no sentido de estar sob uma opressão, porque Deus não tirou a liberdade dela, mas no sentido de, por amor a Deus, querer se entregar inteiro. Então isso viveu a Virgem Maria, isso viveu o próprio Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 2. O que diz? Que Jesus Cristo, né, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo. Isso é bíblico. Jesus se fez escravo por amor. Por quê? Porque ele se fez totalmente obediente por amor ao Pai e se fez também totalmente obediente por amor à Virgem Maria. Então, quando Jesus, no mistério da encarnação, se encarnou no ventre dela, ele sendo Deus, se encarnou no ventre da Virgem Maria, ele se fez totalmente dependente dela. E a Bíblia diz que ele era um filho obediente. Então, Jesus é o primeiro totus tuus da história, porque ele se fez todo de Maria. Totus tuus, o lema do Papa São João Paulo II, né? E também o filho pródigo. Ele voltou para a casa do pai e disse: Pai, aceita-me como um dos teus escravos, não dos teus empregados. Vamos ser literal? Dos teus escravos. E o pai o chamou de filho. Então existe uma lógica no Evangelho, que é a seguinte: aquele que se exalta, Deus derruba. Aquele que se faz pequeno, Deus exalta. Então a Virgem Maria se fez escravo por amor e Deus a coroou como rainha. Jesus se fez escravo por amor e o Pai o deu um trono à sua direita. O filho pródigo se declarou escravo e o Pai o chamou de filho. Então, deixa Deus nos chamar de filhos, mas nós nos fazemos pequenos e nos entregamos como escravos por amor. Essa é a lógica da consagração. Escravos por amor de Jesus pelas mãos de Maria. Então, porque passa por ela, é também escravo da Virgem Maria. Muito bom. E o escravo não deixa de ser filho, viu? É um filho que ama tanto a sua mãe e seu pai, que quer agradá-los, que quer se entregar. Muito bom. Quando se fala da preparação para a consagração, o Tratado da Verdadeira Devoção é um livro, né, que não é tão curto, mas um livro razoável. Aí alguns dizem assim: não, enquanto eu não entender o tratado inteiro, eu não vou me consagrar. Alguns fazem uma leitura relapsa e já se consagra. Qual que é o caminho que o senhor aconselha em relação à preparação? A preparação do tratado é ler o livro, né? Tem aqui um livro que ajuda a entender o tratado. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Vai lá. Mas, até então, a pessoa, para se consagrar, ela precisa ser tipo um PhD no tratado, por exemplo? Como que funciona? A pessoa ela tem que ler o tratado e entender, tá? Para ela entender o que ela vai estar fazendo. Exatamente para tirar todas essas mitologias, essas ideias que existem sobre a consagração e entender que a consagração é uma coisa mais simples do que parece. Certo. Que é uma coisa que todos os católicos que querem viver o seu batismo podem fazer. Sim. Que é um ato interior, entende? Então, você entendendo isso, você é capaz de saber que a consagração é o quê? É uma renovação do teu batismo pelas mãos de Maria. Tanto que eu, quando me consagrei, Guto, eu não escolhi uma data mariana para me consagrar. Geralmente o pessoal escolhe data mariana. Mas, padre, é obrigado? Não é obrigado. Nada externo na consagração é obrigado. Mas é um costume. Por que eu escolhi meu aniversário de batismo? Primeiro, porque eu queria me consagrar logo. Estava chegando meu aniversário de batismo. Segundo, porque eu entendi
que pela consagração eu iria renovar o meu batismo. Certo? Depois a gente vai explicar a realidade espiritual, o que muda e o que não muda na vida da pessoa quando se consagra. Mas a realidade é o seguinte, você quer viver o teu batismo e corresponder àquilo que Deus te chama, no chamado universal à santidade, dentro do teu estado de vida, porque isso é doutrina da igreja, Concílio Vaticano II, todos somos chamados a sermos santos, claro, dentro da nossa realidade, da nossa vocação, do nosso estado de vida. Você, por exemplo, aí como pai, como esposo, como missionário digital, né, Guto? Todos somos chamados a ser santos. A questão é, como que nós vamos buscar a santidade? Sozinhos? Ou vamos segurar nas mãos da mamãe e pedir que ela vá conosco? Isso é consagração. Claro, depois tem os desdobramentos disso. Então o primeiro passo é entender o que é, isso você vai fazer. Começa pela leitura do meu livro, Sou Todo Teu, e aí vai para o Tratado da Verdadeira Devoção. Hoje existem muitos cursos na internet, inclusive o curso do Padre Paulo Ricardo, que eu fiz o esquema das aulas junto com ele, em 2017, e o curso de consagração do Padre Paulo são 15 aulas, está aberto, é gratuito. É gratuito. Então você primeiro entende o que é consagração, aí você vai tomar sua decisão. Quer fazer ou não quer? Quero fazer. Aí tem a preparação. São 30 dias de oração preparatória. Às vezes o pessoal se confunde, são 30 ou 33? Literalmente são 30. Porque São Luís fala em 12 dias preliminares, pedindo o desapego do mundo, e depois 3 semanas de 6 dias, pedindo o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da Virgem Maria e o conhecimento de Jesus. Algumas pessoas se confundem nessas 3 semanas porque imaginam 7 dias. Mas algumas traduções especificam que a semana de 6 dias é o conceito judaico de semana. Sim. Então seria 12 mais 6 mais 6 mais 6, 30. Agora, se quiser fazer 33, mal não vai fazer. Não vai. São só 3 Esses dias 3 a mais aí de não oração. vai dar briga no céu. E são orações muito simples. Sim. 10, 15 minutinhos por dia. Agora, quando se fala, é verdade em si que o tratado ele foi por um tempo escondido ou querer destruir? Como que é essa história? Por isso que não faz tanto tempo que a gente conhece o tratado. São Luís viveu 300 anos atrás e ele mesmo profetizou que o demônio odeia esse livro. Por que Nossa Senhora humilha tanto o demônio? Veja bem, eu conheço inclusive pessoas que têm Ministério de Cura e Libertação que até dizem uma coisa bem interessante. Parece que tem demônios que têm mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus. Aparentemente parece uma heresia, né? Se o pessoal pegar o corte desses 15 segundos aqui, vão me acusar de herege. Mas vamos entender a coisa. Como assim demônio que tem mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus? Acaso Maria é maior do que Jesus? Claro que não. Jesus é Deus. Nossa Senhora é uma criatura, entendeu? Como que tem demônios que podem temê-la mais? É o seguinte, imagina o exemplo de um menino brigão de rua, tá? Você foi brigão de rua, Guto? Não fui, graças a Deus. Você já... Graças a Deus. Guto sempre foi meio certinho, né? O senhor foi brigão de rua, não? Não, nem tinha físico pra isso, né? Então por isso que nós não fomos, né, Padre? A gente foi pro videogame mesmo. Pro videogame, pro futebolzinho. Mas imagina o cara que é brigão de rua. O que vai ser mais humilhante pra ele? Apanhar de um cara baixinho, ou vamos melhorar o exemplo. O que vai ser mais humilhante pra ele? Apanhar de um cara fortão maior do que ele? Sim. Ou apanhar de uma menininha? Apanhar do cara fortão já é normal, é natural, tá na ordem das coisas. Agora, apanhar de uma menininha, ele vai ser piado pro resto da vida no bairro. Vai. O pecado fundamental do demônio é a soberba. Entende? O demônio ser derrotado diretamente por Deus já está na ordem natural do dia. O demônio ser derrotado por meio da Virgem Maria, que como ser humano é menor do que ele, porque o demônio é anjo. Nossa Senhora, como ser humano, pela ordem natural da coisa, ela está abaixo dele. Sim. Mas pela ordem da graça, Deus elevou a Virgem Maria acima de todos os anjos e de todos os homens. Então é muito mais humilhante o demônio ser derrotado por meio de Maria, que é uma criatura. Entendeu? Então o que acontece?
A humildade de Maria vence a soberba de Satanás. Então o demônio, ele corre de Maria. Por isso que ele odeia esse livro. Então São Luís mesmo profetizou que esse livro ficaria escondido por mais de 100 anos e que um dia, não era livro ainda, era um manuscrito, né? E que um dia seria encontrado no fundo de uma arca. Foi exatamente o que aconteceu, porque na época da Revolução Francesa tiveram que se esconder os livros religiosos por causa da perseguição. Sim. Então muitos livros escritos foram escondidos. E aí se encontrou, mais de 100 anos depois, exatamente como São Luís disse, no fundo de uma arca. E hoje está aí nas nossas mãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, quando se fala da consagração, até que ponto existe uma aprovação da igreja para este livro? Assim, considerando que foi um santo que escreveu, diretamente já se entende a aprovação. Agora, até que ponto é aprovado o livro e... Porque o que acontece? Às vezes pode acontecer da pessoa chegar num padre da sua paróquia e dizer, padre, olha, eu queria falar, não, essas coisas aí, olha, essas invenções, isso não precisa, consagrar, a gente se consagra todo dia, e aquela coisa toda. Já é consagrado pelo batismo. Já é consagrado pelo batismo, não precisa consagração a Nossa Senhora e tal. Então, como que a gente pode dizer em relação à aprovação da igreja e se... é uma consagração que bate de frente ou renova a consagração do batismo ou não, porque fica essas situações às vezes nas paróquias, né? Sim, e vamos dar um desconto para os padres também, porque às vezes o padre falou isso aí porque não conhece direito consagração, porque ouviu falar mal da consagração, porque uma vez ele viu um doido dizendo que é consagrado, ele pensa que a consagração é aquilo ali, isso. Entendeu? Então nenhum padre sabe tudo sobre tudo. Vamos dar um desconto para os padres, pode ser que ele não conheça a consagração, certo? Em relação à aprovação da igreja, o primeiro capítulo aqui do meu livro Sou Todo Teu Maria se chama Uma Consagração Aprovada pela Igreja. Sim. Então aqui nós temos a prática da igreja. Veja só, uma coisa pode ter aprovação por um decreto, ok? Ou uma coisa pode ter aprovação pela prática. Se eu vejo você no almoço tomando Coca-Cola todo domingo, isso. Eu não preciso de um decreto que você aprova tomar Coca-Cola no domingo. Isso. Eu estou vendo a prática. Melhor não tocar nesse assunto, viu, pai? Melhor esse assunto a gente passar. Vamos passar, né? Eu gosto, mas agora eu estou no... Agora, olha a prática da igreja. O tratado foi um livro escrito por um santo, sim, São Luís de Montfort. Foi testemunhado por um santo do nosso tempo, São João Paulo II, e foi expressamente incentivado pelos papas, né? Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XII e João Paulo II. Uma coisa que é consecutivamente aprovada na prática, na vivência, pela continuidade dos padres, dos papas, né? Dos santos padres, no caso, não tem como não ser aprovado pela igreja. Entendi. O sinal, ele é obrigatório ou não? Né? Precisa ter um sinal? E até que ponto o escrúpulo, ele pode... O escrúpulo não, o exagero, ele pode acontecer. Às vezes eu já vi correntes... Mas ao mesmo tempo, por exemplo, os arautos usam corrente no... ali, faz parte da veste deles. Mas eles né? têm uma consagração especial. Ah, não é a consagração... Além da consagração que eles certo. fazem e anunciam muito bem, eles têm uma consagração especial enquanto vocação. Sim, e né? faz parte do hábito deles, sim. no caso, né? Então não é um ou outro que usa. Não é um guri de 15 anos que não sabe nada da vida, que de um dia para o outro resolve ir para a escola com um correntão na cintura. Sim, sim. Entendeu sim. a diferença? Então, assim, o sinal de consagração, ele é recomendado por São Luís exatamente dentro dessa lógica que eu falei. Certo. É para lembrar você mesmo da sua consagração. Então, a consagração é um ato interior e, por isso, o sinal não é obrigatório. Ele é recomendado. Mas o sinal, para você estar dentro do espírito da coisa, qual que é o espírito da Virgem Maria? É humildade. O sinal, ele tem que estar de acordo com a humildade de Maria. Então, uma coisa que começa a chamar muita atenção e tal, parece que sai um pouco fora do eixo da consagração. Então, é um sinal discreto, que pode ser cadeiazinha, uma medalha, um anel, um escapulário, você escolhe. Aí, no dia da consagração, você vai pedir para o padre abençoar, você vai colocar o sinal, como sinal, sobretudo, para você. Sim. Recomendado, mas não obrigatório.
Então, uma pessoa que não tem nenhum sinal, nem visível para ele ou para as outras pessoas, e é consagrado, ele não está errado. Perfeitamente consagrado. O sinal não produz a consagração. O sinal é uma recomendação para valorizar a consagração, mas a consagração ela é interior. Além do sinal, existem práticas que me dizem que eu sou um consagrado, práticas obrigatórias ou práticas indicadas que me fazem externar ou vivenciar a vida de um consagrado a Nossa Senhora pelo método? Tem as práticas que São Luís recomenda como práticas externas. São Luís deixa claro que é sem constrangimento, ou seja, sem serem obrigatórias, até porque ele não poderia impor algo obrigatório. Sabe por quê? Não foi ele que inventou a consagração. Sim. A consagração, dessa forma, foi vivida na igreja por muita gente antes dele. O que São Luís fez? Ele compilou e apresentou. Então ele não teria nem autoridade para colocar uma exigência como se fosse um sacramento, por exemplo. Mas ele recomenda várias práticas, que são as práticas do católico que ama a Virgem Maria. Né? O rosário, rezar o Magnífica, a valorização, sobretudo, da festa, né, do mistério da encarnação, a Anunciação, que nós celebramos 25 de março. Ou seja, são práticas de um católico que ama a Virgem Maria. E agora é importante a gente pensar, acho que a gente pode entrar aqui já dentro da questão da realidade espiritual da consagração, que de fato é isso que muda na vida de alguém que se consagra. Tá? Tem até a dinâmica que o senhor Posso te colocar como exemplo aí para a gente vamos lá. fazer? Não sou Essa exemplo, dinâmica ficou bem conhecida. Não sou exemplo para ninguém, né? Na Canção Nova eu fiz com a mãe do Frei Gilson, né? Então muita gente recebeu aquele corte. Conhecido. É verdade, é verdade. Então vamos entender uma coisa. Isso aí vai explicar um pouco sobre essa questão. Mas como escravo, como consagrado, tudo que tenho, as minhas obras, aquilo que faço, eu entrego a Nossa Senhora. Isso. Né? Aí fica, às vezes, algumas pessoas dizendo, mas se eu entrego tudo, eu não tenho mais nada. Então eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais escolha do que eu vou fazer, para onde eu vou oferecer, ou como eu vou rezar. Fica aquela coisa na cabeça da pessoa, né? Que o senhor vai explicar agora. Né? Isso, e vamos entender o seguinte, ó. A consagração é uma consagração da pessoa inteira. Certo. Inclusive do ponto mais importante. E esse é o grande diferencial desse método de consagração, que muita gente não entende, mas você vai entregar à Virgem Maria o valor espiritual das tuas obras. Certo. Então, primeira coisa, essa consagração, no caso de um adulto, tem que ser feita com vida sacramental. Porque o que produz em nós o valor espiritual das boas obras são os sacramentos. Certo. Tá? Então a pessoa, para fazer essa consagração, por exemplo, tem que se confessar. Às vezes o pessoal pergunta assim, situação de casais que precisam regularizar situação matrimonial, né? Que moram juntos, mas não tem ainda o sacramento do matrimônio, ou talvez que estejam numa segunda união, mas possam buscar declaração da nulidade do relacionamento anterior, né? Então assim, primeiro é preciso regularizar a questão matrimonial. Para esse método de consagração. Entendi. Por quê? Porque a pessoa vai ter que confessar e comungar. No caso de um adulto, né? Sim. Para confessar e comungar, tem que regularizar primeiro a situação matrimonial. Tá? Enquanto isso, se for o caso de alguém que esteja assistindo, vai lendo o tratado, vai fazer o curso, né? Talvez na sua paróquia tenha o curso da consagração, tem o curso do Padre Paulo Ricardo aí que você pode acessar também, né? Enquanto isso, você vai procurando resolver a tua situação matrimonial, se precisa. Isso. Uma vez que você resolve, aí você se consagra. E enquanto isso, você pode ir vivendo outras formas de devoção. Sim. Entendeu? Vai rezando o terço, vai rezando o cenáculo, vai rezando uma consagração simples a Nossa Senhora que você pode fazer, porque aqui é a consagração total. Mas a gente já vai entender o valor de tudo isso e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos entender. Amor, deixa a câmera no padre, tá? Porque o próximo convidado chegou lá embaixo, tu só abre a porta lá para eles, enquanto a gente... Mas deixa gravando, não para não. Não, é para você ir lá, tem umas coisas na mala do carro para pedir para Mariana tirar e colocar. E enquanto... Deixa a câmera no padre, tá? Vamos ao que? Como que é, padre, essa dinâmica que o senhor fez lá com a
com a mãe do Frei Gilson. Olha, que eu amo essa dinâmica. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu acho espetacular essa dinâmica. Vamos lá, padre, vamos explicar para o pessoal. Veja, em toda boa obra que nós fazemos, o próprio Jesus no Evangelho, ele recomenda, certo, ou melhor, ele promete a recompensa, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. O que você gosta de comer, Guto? Eu gosto, vamos lá, uma coisa que eu gosto mesmo de comer. Eu gosto de macarronada, gosto bem de macarronada, gosto. Ok. Então você vai fazer um jejum certo, de macarrão. Isso. Pode ser? Pode, vamos lá. Tá bom. Então, devido a esse jejum de macarrão que você vai fazer, você vai receber a recompensa de Jesus certo, de 3 formas. Primeiro, o valor meritório. certo. Tudo isso São Luís explica no tratado. O que é o valor meritório? É o valor que te faz crescer em méritos diante de Deus. certo. Por exemplo, no céu. Por que a Virgem Maria está acima de todos os santos? Porque ela amou mais a Deus na sua vida terrena, claro, muito mais agora no céu, e portanto ela tem mais e melhores obras diante de Deus. Esse é o valor meritório. Então, pelo seu jejum de macarrão, Guto, Sim. você recebeu aqui uma moedinha. o valor meritório. Recebi aqui, Tá tá bom? aqui na minha mãozinha, a mãozinha minha aí aparecendo. Pronto. O segundo valor que você recebe quando você faz uma boa obra, o valor satisfatório. O que é o valor satisfatório? É o valor que redime o teu purgatório. Certo. Então, Guto, não sei se você vai para o céu direto ou vai passar pelo purgatório, né? Dá uma passadinha. Estamos lutando aí. Mas então, o teu jejum de macarrão, ele reduz o teu purgatório. É um valor satisfatório. Coloca aí. Aqui, ó, mais uma moedinha aqui. E tem o terceiro valor, que é o valor impetratório, que é o valor que você pode oferecer por uma intenção em particular. Então, por exemplo, Deus, eu ofereço o meu jejum de macarrão pela conversão da minha vizinha. Certo. Diz que todo mundo tem uma vizinha que precisa de conversão, né? É verdade. Ainda falta conhecer muitos aqui em São Miguel. Aqui, ó, terceiro valor, o valor impetratório. Pela vizinha. Aqui, ó. Tá bom? Então, pela ordem natural das coisas, você recebeu de Deus todo esse valor em todas as boas obras que você faz. Maravilha. Só que tem o seguinte, aí você ouviu falar de um livro chamado Tratado, leu meu livro Sou Todo Teu Maria, você resolveu se consagrar, tá bom? Então, esse cesto aqui representa o coração imaculado da Virgem Maria. Certo. Esse valor espiritual da tua boa obra aí, do jejum de macarrão, uma vez que você se consagrou, não é mais teu, é de Nossa Senhora. Sim. Então coloca aqui. Pode colocar aqui? Agora não é mais meu, ó, é de Nossa Senhora. Totus tus, todo de Maria. Primeiro. Você entregou tudo, inclusive o valor espiritual das tuas boas obras. Pronto, tá tudo entregue. O que Nossa Senhora vai fazer com isso? São Luís diz no tratado que ela faz 3 coisas. Primeiro, ela multiplica esse valor. Virgem Maria, tesoureira de todas as graças. Isso. Você sabe que uma boa tesoureira, ela multiplica o valor. Não é isso? Isso mesmo. Então, o valor que nas tuas mãos, daquela tua boa obra, do teu jejum de macarrão, era um valor pequeno, nas mãos da Virgem Maria, se tornou um valor muito maior. Olha só. Tá valendo a pena ou não tá se consagrar? Tá valendo a pena. Vai segurando aí. Tá aqui, vamos Tá? lá. Então, primeira coisa, a Virgem Maria multiplica o valor. A Virgem Maria purifica as nossas boas obras. Então, vamos dar uma limpadinha aqui. Sim. Sabe por quê, gente? Porque o Guto fez o jejum de macarrão, mas está pensando assim, nossa, como eu sou santo por esse jejum. Pode acontecer mesmo. Então, mesmo nas nossas boas obras, sempre existe um fundo de vaidade, de desordem. A Virgem Maria purifica tudo isso. Então, o valor que era pequeno em nossas mãos se tornou nas mãos de Maria um valor muito maior. Maior ainda. Vai juntando aqui, aparecendo aqui no canto, hein? Tá aqui, ó, mais, ó. Mais. Se tornou um valor muito maior nas mãos da Virgem Maria. Então, ela multiplica, ela purifica e ela mistura com o valor dela. Imagina o tamanho do valor espiritual
das obras boas da Virgem Maria. Verdade. Então o valor que era pequeno, olha só o que está acontecendo. Olha, mas... Gente, vamos explicar que isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá? Não tem nada a ver. Isso aqui é uma representação. Do mesmo jeito que Jesus conta as parábolas no Evangelho, e mais aqui, nós também tá aqui, representamos aqui. Pode Mais mostrar aqui? Pode. Olha aqui, ó. Olha o que virou as 3 moedinhas. Olha aí. Isso... A representação deu para entender tudo, hein? Isso quer dizer o seguinte. Tá aqui nessa câmera, amor? Olha só. Isso quer dizer o seguinte. Antes da consagração, sim, o teu jejum de macarronada, que teria a propriedade de salvar uma pessoa, sim, nas mãos de Nossa Senhora, quem sabe não vai salvar 10, 100, 1000, 1 milhão. Aí, Guto, um dia você vai chegar no céu, vai encontrar gente que você nem conhece, e a pessoa vai te dizer, obrigado, Guto, nem me conhece, mas é pela tua consagração que eu estou aqui, porque a Virgem Maria usou o teu valor, das tuas boas obras, entende? Para me salvar. Então é o seguinte, gente, antes da consagração, o Guto tem a liberdade de escolher para quem ele vai oferecer aquele jejum, aquela indulgência, aquele sacrifício, aquela penitência. Depois da consagração, não. O Guto não vai mais escolher a intenção. Vai deixar que Nossa Senhora escolha. Isso. A alma que mais precisa, a necessidade que mais precisa. Pergunta é a seguinte, quem sabe mais que mais precisa? Nós ou ela? Ah, com certeza. Deixa então que ela escolha. Verdade. E aí surgem algumas dúvidas que as pessoas perguntam. Primeiro, padre, quer dizer que eu como consagrado, eu não posso mais fazer pedidos a Deus? É claro que pode, gente. Isso é uma ordem do Evangelho. Pedir e recebereis. Você vai pedir mais ainda. Isso é oração. Então, sendo consagrado, você continua fazendo pedidos a Deus, ok? Agora, quando se tratar do valor espiritual das boas obras, indulgência, jejum, penitência, sacrifícios, você vai deixar que Nossa Senhora escolha quem será beneficiado. As pessoas perguntam também, eu posso acabar sofrendo mais no purgatório por causa da consagração? Porque veja bem, Guto, o teu valor satisfatório, sim, que te salvaria, a entregue a Nossa Senhora, do purgatório não é mais teu, você não tem mais aquilo. Então você pode acabar, né, sofrendo mais no purgatório? Resposta, jamais. São Luís explica no tratado. Por quê? Porque Deus será mais generoso nessa vida e na outra, com quem for mais generoso com ele. Então pensa só. Guto, você não tem mais na tua mão o valor satisfatório que diminuiria o teu purgatório. Mas a Virgem Maria tem na mão dela o valor espiritual de todos os consagrados do mundo, multiplicados, purificados, misturado com o valor dela. Então a Virgem Maria, ela pode usar o valor dos outros para te tirar do purgatório. Por isso que as pessoas não precisam ter medo de se consagrar. Não, é uma questão de confiança. Muito pelo contrário, essa dinâmica apresenta o quanto que está valendo a pena. Né? Para todo mundo, inclusive para os teus familiares. Aí a pessoa pergunta, padre, então depois da consagração eu não posso mais oferecer indulgência pelos meus familiares? Não, você vai fazer diferente. Você vai oferecer os teus familiares a Nossa Senhora. E ela vai fazer por eles mais do que você poderia fazer pelas tuas indulgências. Então, por exemplo, passou o dia de finados agora. Né? Quem é consagrado à Virgem Maria, não escolhe a alma que vai oferecer indulgência. Deixa que Nossa Senhora escolha. Mas a minha família, não se preocupa com isso. Se oferecer os teus familiares para ela já, então ela está cuidando deles. Isso. Melhor do que você cuidaria pelas tuas indulgências. Então todo mundo sai ganhando. Com certeza. Quais os perigos que a pessoa pode cair em não viver bem a consagração? Tá? Ser um católico relapso ou exagerar muito em algumas coisas. Quais os pontos que a gente poderia trazer que seriam atitudes ou passos que não me ajudam a viver bem a consagração, ou me afastam, ou me fazem cair no exagero, por exemplo? Olha, se for uma vivência de um batizado que queira buscar santidade dentro do estado de vida dele, isso já é suficiente para ser um fundamento para viver a consagração. Sim. Mas a consagração é para os santos? Não. Santo não precisa de consagração. Santo,
Está no céu. Quem precisa de consagração é isso aqui, ó. Quem precisa de consagração é isso aqui, ó. É nós que somos pecadores, que lutamos contra o pecado, que queremos ser santos, mas não somos santos ainda. É nós que precisamos de consagração. Então, a consagração não é para os santos. É para quem quer ser santo. Isso. O que nós temos visto, Guto, nos grupos de consagração, né, todos esses 14 anos que fazemos campanha nacional e tal, é que muita gente acaba assumindo de verdade uma vida cristã quando conhece a consagração. Sim. Até então a pessoa estava lá, até participando de evento, sim, de retiro, de grupo, muito pela emoção, né? Verdade. E aí com Nossa Senhora, com a consagração, a pessoa entende que precisa romper com o pecado mortal em primeiro lugar, que precisa confessar, que precisa ter vida de oração, que precisa ser íntimo da Virgem Maria, e a pessoa redescobre a vida cristã através da consagração. Isso tem acontecido muito mesmo, né? Muitas pessoas voltam para Deus a partir do momento em que conhecem o tratado, né? Agora vamos lá. Muitas que estão assistindo já conhecem as redes sociais do Padre, e o senhor tem colocado vídeos muito interessantes, alguns esclarecendo coisas sobre a devoção à Santíssima Virgem, ou sobre coisas que estão acontecendo no mundo, né? Às vezes até vídeos um pouco ligados à realidade escatológica e tudo, né? Fim dos tempos, né, e tal. Como que o senhor caracteriza essa realidade? Não, eu até confesso que às vezes eu abuso um pouquinho no título do vídeo. Para o povo ir assistir, para poder ajudar. Mas tem que assistir, porque assim, o que acontece? Quando eu falo de fim dos tempos, eu sempre quero mostrar uma visão equilibrada das coisas. Uhum. Qual que é a visão equilibrada? Que nós não sabemos o dia e a hora. Uhum. Mas ao mesmo tempo Jesus mandou vigiar. O que é vigiar? É estar atento aos sinais, não para adivinhar a data, mas para perceber a aproximação escatológica. E eu vejo que tem muito maluco na internet. Então o que eu faço? Às vezes eu coloco um título assim meio chamativo, entendeu? Exatamente para atrair a pessoa, aí eu apresento a visão equilibrada. Sim, a internet funciona assim, né? Claro, não é um título mentiroso, um título herético, claro que não. Claro. Mas às vezes um título assim que até causa surpresa, causa interesse, a pessoa vai lá e assiste. Então, YouTube, Instagram, Padre Francisco Amaral, várias vezes na semana eu estou alimentando, colocando vídeos, colocando cortes. Tem algumas pessoas que me ajudam, que sou muito grato a essas pessoas, né? Uhum. E também as mídias sociais que estão crescendo muito. Desde a primeira vez que eu tive aqui no Santo Flow, comparando com hoje, foi um estouro, né? Uhum. Mas eu vejo que isso acontece também porque Nossa Senhora quer que esses assuntos sejam falados. Coisas que estão acontecendo, necessidade da consagração, coisas que nós precisamos conhecer o ensinamento da igreja, né? Então, as mídias sociais, principalmente Instagram, YouTube, inclusive no YouTube, ou melhor, no Instagram, eu abro caixinha de pergunta toda semana, que é a oportunidade da gente se corresponder. Porque eu recebo muito direct, mas não tem como responder tudo. Senão eu vou parar de atender confissão na paróquia e responder Instagram. Então o que eu faço? Eu abro a caixinha de pergunta. Não tem como responder tudo, mas eu consigo responder mais ou menos a metade. Sim. E às vezes são perguntas repetidas, que já foram respondidas e tal, né? Então a pessoa seguindo a gente vai tendo esse esclarecimento. E as mídias sociais também divulgam, serve para divulgar os 2 livros, né? Sim. Que é o Sou Todo Teu Maria. Vou mostrar outro? Pode, vamos lá. E os Segredos da Virgem Maria, que foi publicado 2 anos atrás, também pela Canção Nova. Nesse livro aqui, eu quero apresentar muitas coisas sobre a Virgem Maria que são ensinamentos da Igreja, que estão na Escritura, na tradição, no magistério, nas aparições aprovadas pela Igreja, mas que não são conhecidos, se nós formos ver, pela maioria dos católicos. Uhum. Então aqui eu falo de Nossa Senhora no Antigo e no Novo Testamento. Sim. Como assim, padre? Nossa Senhora no Antigo Testamento através das profecias e das prefigurações. Então, lendo os Segredos da Virgem Maria, você vai entender por que Nossa Senhora é prefigurada pela Árvore da Vida, pela Arca da Aliança, pelas rainhas do Antigo Testamento. Eu falo de Nossa Senhora no Novo Testamento e as aparições marianas. Eu coloco aqui as principais aparições marianas da história, que são aprovadas pela Igreja, e coloco aqui também 2 casos bem específicos, que é Medjugorje, que não tem ainda uma aprovação oficial, porque as aparições ainda não terminaram, a Igreja não pode aprovar de maneira definitiva uma coisa que ainda não terminou.
mas a igreja, através do Papa Francisco, já reconheceu Medjugorje como santuário oficial de peregrinações. Sim. O que no futuro vai facilitar certamente a aprovação de Medjugorje, definitivo, Sim. depois que as aparições acabarem. Se der tempo para isso, né? Que os tempos urgem. Você é amigo do Padre Duarte lá, deve trocar muita ideia com ele também, né? Verdade. Nosso amigo em comum também. Inclusive está chegando um episódio aí do Santo Flow, que inclusive nós vamos produzir após esse aqui, totalmente ligado a Medjugorje, uma coisa bem interessante, que nós vamos conversar aqui. Então aqui eu coloquei também nos Segredos da Virgem Maria, outro caso bem específico, que é a aparição de Simbres no Brasil, em Pernambuco. Foi reconhecido já pelo bispo local, e eu tive a graça de conhecer pessoalmente a irmã Adélia, um pouquinho antes dela falecer. E ela me contou algumas coisas aí que Nossa Senhora falou, inclusive sobre o futuro do Brasil, que não tem em outro lugar, que eu não tenho como provar porque não está gravado, entendeu? Mas eu não sou doido de mentir um negócio desse. Que eu coloco aqui no livro o que eu ouvi da boca da irmã Adélia sobre o futuro do Brasil. Olha só. Pessoal, todos esses 2 livros, o link está na bio do Instagram do Padre Francisco Amaral, não é isso? Entra no meu Instagram, Padre Francisco Amaral, o link está na bio do meu Instagram para você adquirir. Soto do Teu Maria e Segredos da Virgem Maria. Muito, muito, muito bom. Ô padre, em relação à consagração e ao tratado, já fazem 14 anos que o senhor vem trabalhando aí numa campanha de oração, né, ajudando e motivando com que as pessoas façam essa consagração. Às vezes as pessoas pensam, não, essa consagração é para carismático, essa consagração é para conservador, essa consagração é para fulano, para ciclano e tal, não sei o que e tudo, não é? Olha, Guto, você sabe que... Não é bem assim, não é? Eu me digo tradismático. Certo, o senhor já se intitula Ao mesmo tempo eu tenho uma história, né, com a renovação carismática, mas aprendi desde cedo a entender que a igreja tem uma tradição que tem que ser conservada. Mas depois fui descobrindo uma coisa, o que é um tradismático? Tradismático é um católico normal, que abraça a igreja inteira, com tudo aquilo que ela tem. Abraça os carismas, né? Não estou falando só aqui de renovação carismática, mas os carismas da igreja, abraça a tradição, o magistério, a escritura. Então o que é um católico tradismático? A minha definição atual é essa, é um católico normal. Por mais paradoxal que seja, você está usando uma categoria para dizer que é um católico que não entra em nenhuma outra categoria. Ele abraça a verdade inteira, por isso ele é tradismático. Então algumas pessoas pensam que a consagração é de grupos específicos, mas não é. É da igreja. Tanto que você vai encontrar consagrados e pessoas boas, consagradas, nos arautos do evangelho, nas comunidades, na Canção Nova, entendeu? No meio mais tradicional e até tradicionalista, tem muitas pessoas se consagrando. Então a gente vai entendendo que tem aquela senhorinha da paróquia que é consagrada também. A senhoria da paróquia, o jovem, a menina que usa véu, o jovem que vai no grupo carismático. Esclarecer a questão do véu. O véu não tem nada a ver com a consagração, mas tem a ver com a igreja. Durante 19 séculos e meio aqui no Ocidente, as mulheres usaram véu. Até hoje no Oriente as mulheres usam véu. A igreja dos apóstolos usava o véu. Então o véu é uma coisa que está na tradição da igreja, que não é obrigatória, o direito canônico não obriga que alguém use véu, mas que tem um significado, que está na tradição, que é a seguinte: a mulher é o símbolo da igreja que se orna para receber o seu esposo. O esposo da igreja é Cristo, na Eucaristia. Então tem um significado, não é obrigatório. Não tem nada a ver com a consagração, mas muitas pessoas acabaram descobrindo também essa parte da tradição da igreja por meio da consagração. Isso fez algumas pessoas relacionarem véu e consagração, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O véu não é da consagração, o véu é da igreja. Se eu me consagro, eu não sou obrigado a usar o véu. Evidentemente que não. Entende? E um outro ponto que eu quero trazer. Eu sou consagrado a Nossa Senhora. Então, o meu modo de me vestir muda. Né? Principalmente aí quando se fala das mulheres, né? Nós homens, né? O senhor é padre, é batina, a gente é calça e blusa e tchau, né? Mas as mulheres têm mais possibilidades de vestimentas e de roupas e tal. E fica aquela coisa, não, se eu me consagrar, eu vou ter que usar para sempre saia, ou eu não vou mais poder usar uma calça jeans, alguma coisa nesse sentido e tal.
Como que é também essa interligação em relação até onde vai essa questão de modéstia, né? Gente, isso aí não é questão de saia ou de calça, entendeu? Não é Assembleia de Deus, é questão de modéstia. Existem calças e saias que podem ser imodestas ou não, depende do tipo de calça e o tipo da calça, o tipo da saia. Mas você não está comprometida com isso por causa da consagração, é por causa do teu batismo. Então, se a pessoa quer viver de forma imodesta, qual que é a função das vestes? Existem 3 funções. Qual que é? Embelezar. A beleza não é algo mal quando ela está harmonizada, quando não é algo, né, que fira os princípios da castidade. Deus é belo, a Virgem Maria é bela, a mulher tem que ser bela também, né? Então a beleza é uma das funções das vestes, a proteção do corpo, né? E ao mesmo tempo o cobrir o corpo como algo sagrado. Então às vezes já até para crianças da catequese eu ensino isso. O corpo de vocês é sagrado. Então existem partes do corpo de vocês que vocês só vão mostrar para o marido e para a esposa. Não por ser algo impuro, mas por ser algo sagrado. Então as vestes, elas precisam velar essas partes do corpo, entende? Que de alguma forma acabam atraindo ou para a sexualidade, ou dessa forma que fere a modéstia. Mas não por causa da consagração, é por causa do batismo, entendeu? Então a pessoa quer ficar, por exemplo, postando foto de biquíni no Instagram, né? O problema é a consagração. Não, filho, o problema é o teu batismo. Entende? Você está expondo o teu corpo, que é algo sagrado, de uma forma que não agrada a Deus. E que vai atrair as pessoas erradas. Entendeu? Mas não por causa da consagração, por causa do batismo. Então a consagração, ela vai ser uma redescoberta da vida cristã. Muito boa, viu? Essa explicação. Eu queria aproveitar e convidar você a conhecer o curso mariano de carteirinha, que nós fizemos em parceria com o padre Francisco Amaral. E muitas pessoas comentam que fizeram o curso, realmente um curso muito interessante. Eu gostei porque lá também tem um pouco da dinâmica, né? Eu lembrei muito do dia que nós gravamos esse curso. E isso é muito simples, é só colocar o nome no Google mesmo, Mariano de Carteirinha, e lá vai ter aí toda a oportunidade para isso. Inclusive o curso vai passar também por um redimensionamento, não é isso? Junto com a equipe do Padre Francisco Amaral, mas já está lá disponível, você pode ser um mariano de carteirinha, é um curso muito interessante que vale a pena você conhecer, viu? Com certeza. Padre, eu quero muito agradecer essa generosidade, o senhor pregou há pouco tempo no Congresso Angélico, está gravando, vai correr, eu vou pregar de novo, comer alguma coisa para pregar de novo. E foi generoso de estar conosco aqui hoje, nessa conversa, de visitar aqui a nossa casa. É sempre uma alegria encontrar o senhor. Vamos marcar aí mais um videogame, mais um hambúrguer. Nós fomos lá no... Como chama lá, rapaz? Shalom, lá na Canção Nova, em Cachoeira, né? Sim. Quando eu entrei lá, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Padre Francisco Amaral. Mas dessa Comeu o hambúrguer inteiro dessa vez ou não? Ainda não comi, porque eu já lembrei que da outra vez eu não aguentava comer o hambúrguer inteiro. Então eu fui na tapioquinha, um pouco mais fitness. Mas, Padre, muito agradecido mesmo pela generosidade de estar aqui hoje gravando o Santo Flor aqui com a gente, falando sobre a consagração à Nossa Senhora. Deus abençoe, Guto, como eu sempre falo, família Santo Flor, e Deus vai fazendo a gente se reencontrar nesse caminho de missão, né? E eu vejo que a Virgem Maria tem unido os seus. Então você está aqui comigo hoje, outro dia está com o Padre Duarte Lara, Verdade. Padre Vander, Padre Gabriel Vilaverde, nem se fala. É verdade. Então, quero te dar parabéns também pela capacidade midiática do Santo Flow e que você, como entrevistador e produtor, você é tudo ao mesmo tempo, né? Por enquanto. Mas você, eu já te falei isso pessoalmente, você não se rende aos reducionismos, tá? Você pode entrevistar gente que é dessa linha, que é dessa outra linha. É igreja, é católico, traz para cá e vamos colocar. Vamos conversar. No holofote, né? É verdade. O católico abraça a verdade inteira. Obrigado, Padre, pelas palavras e pela proximidade de sempre.
A você que esteve conosco, eu quero muito agradecer. Não esqueça de seguir o Padre Francisco Amaral, se você ainda não segue. YouTube, Instagram, Padre Francisco Amaral. Padre por extenso, completo, sem CPE, não é isso? Padre Francisco Amaral, tudo junto. Padre Francisco Todas Amaral as mídias. está lá, fique à vontade.